RFI Convida. Márcia Bechara. O RFI convida hoje um músico brasileiro premiado. Ele é cantor, compositor, multi-instrumentista. É um desses jovens nomes que são responsáveis pela vitalidade, pela modernidade da música brasileira contemporânea. A gente recebe hoje aqui no estúdio Saulo Duarte. Boa tarde, Saulo. Boa tarde, querida. É um prazer estar aqui. Prazer é meu. Bom, antes da gente começar a conversar, eu vou te pedir, por favor, que você toque uma das canções do disco teu que é mais conhecido na Europa. Por favor. Exato, com prazer. Tapume, pés de mamona, cortinas de acontecimentos sublimes. A queda de um anjo ou pipa. Molduras esqueléticas, ex-motocicletas, assassinos. Amantes e balões, girassol, alumínio, lua, sangrando, chassi de opala, cemitério de entulhos e bichanos. Um terreno baldio se faz portal. Suporta a cidade que não sabe ser vazia. Saulo, como se chama essa música? Tapume. Tapume. E ela faz parte do disco? Isso, faz parte do Avante Delírio, sim. Tá certo. E o Avante Delírio também, ele é o seu show aqui em Paris, teu primeiro show em Paris, Sim. Concentra canções desse disco, não? Sim, majoritariamente, exatamente porque é o meu disco mais conhecido aqui na Europa. Me fala um pouquinho desse show. Mas eu vou fazer um apurado da carreira, né? Exatamente por esse caráter de ineditismo, né? Eu passei por Barcelona também, que foi meu primeiro show lá, e aqui em Paris meu primeiro show. Então eu tô fazendo um apurado da carreira, né? Tocando canções de todos os meus discos, adaptando, fazendo essa releitura só pro violão. Mas assim, majoritariamente divulgando esse disco, até porque, enfim, é ele que as pessoas conhecem mais por aqui, vão ter mais acesso, né? Porque eu trouxe aqui o vinil, tem CD. Mas, enfim, é um apurado da carreira focado no Avante Delírio. Bom, pro teu primeiro show em Paris. E me diz uma coisa, estava lendo a crítica da revista francesa Télérama, que é uma revista importante aqui, Sim. dizendo, o texto abre assim, vocês estão cansados de samba? Então, tem muitos ritmos muito legais que estão chegando por aí com Saulo Duarte. Então, a gente fala da guitarrada, a gente fala do mundu, a gente fala do que mais? Me fala desses ritmos que vão muito além do samba, principalmente para o público estrangeiro. Com certeza, né? E eu acho que é muito interessante bater nessa tecla da gente entender que realmente o Brasil é gigantesco, né? E aí, a partir disso, eu, por exemplo, sou de Belém do Pará. Belém do Pará é um lugar com muita personalidade no que diz respeito à cultura, né? E a cultura, aos modos, e com a música não é diferente. A gente tem estilos como a guitarrada, como o carimbó, como o zouk, como a lambada. Hoje em dia, essa coisa do brega pop, o tecnobrega indo para esse lugar mais cool, ou mais sofisticado, digamos assim. Então, tipo, existe uma gama de estilos musicais que as pessoas não têm tanto acesso, né? E, dessa forma, acho que Belém é um grande... E me fala uma coisa, o público europeu já está acostumado com essa diversidade ou não? Ou o ouvido dele ainda está no samba e na bossa nova? Isso que eu queria saber. Eu acho que assim, a partir do momento em que você tem um caráter também introdutório, mesmo didático, né, com o público. Porque a partir do momento em que você não conhece, que você é apresentado a um novo estilo, cabe a gente que está apresentando isso ter uma certa generosidade, trazer, por exemplo, às vezes no show, as músicas que são mais ou menos cúmbia e guitarrada, aí eu canto um reggae por perto, que é para que as pessoas possam identificar que, ó, é por aqui o caminho, sabe? A coisa vai pela América Central, América Latina, situá-los geograficamente, né? Sim. E aí, naturalmente, eu acho que a energia, eles vão entendendo, associando a coisas que eles conhecem aqui, né? No final das contas, o meu som tem muito da cultura gypsy também, da cultura cigana, né? Então, eu acho que eles associam a isso, assim, foi curioso. Em 2018, quando eu fiz a primeira turnê desse disco aqui, de lançamento aqui na Europa, a gente tocou na Rússia. E aí, assim, a Rússia é um lugar super extremo, né? Assim, longe da cultura paraense, né? Mas quando a gente, por exemplo, tocou frevo,
eles identificaram como polka, aquela dança deles, ló, 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 ló. Que Foi maravilhoso. muito curioso, Sincretismo musical acontecendo de Exatamente. ouvido para ouvido. Exatamente, exatamente, E Márcia. escuta, estava conversando com um crítico de música, o Pedro Alexandre Sanches, e que adora o teu trabalho, e ele me Legal. disse assim, é um Roberto Carlos, às vezes com guitarras caribenhas, porque ele associa muito o teu jeito de cantar e tuas letras com o Roberto Carlos, que ele adora. O que você Sim. acha dessa associação desse cancioneiro que Ah, ele eu acho faz? legal demais, legal demais. E na verdade, assim, é curioso, porque o Pedro, a gente se conheceu logo na época do meu primeiro disco. E o meu primeiro disco tem bem essa característica mesmo, assim. Era um disco que eu trazia um pouco desse universo da canção romântica brasileira mesmo, né? E aí que vai bater em Roberto Carlos, Erasmo Carlos, enfim, Carlos Santos, artistas de Belém também. Toca aí uma E romântica aí, pra gente. inclusive a canção, por exemplo, que a Tulipa participa do meu disco, é uma canção meio romântica, assim, Nós vamos falar desse que pessoal daqui a resgata pouco. isso também, né? Que é mais ou menos assim. Estou cansado, quero entregar meu coração para alguém. Não pense que por isso vai fazer o que quer de mim. Só você sabe o meu sentimento, e se eu invento um mundo novo é pra você colorir com as cores desse amor que me transborda, enfim. Entenda agora que se chove lá fora, eu quero ser o silêncio pra você dormir. E se vai, se o amor se esvai, não quero estar na hora, vamos fugir. Eu te espero às 11 horas, Rua da Felicidade. Vai-se embora. Aí Maravilha, vai-se Saulo. embora, E escuta, vamos falar um pouquinho dessa turma boa com a qual você anda? Sim. Que é a turma da Tulipa da Ruiz, da Anelis, Sim. da Ava Rocha, da Cel, muito mais gente, um pessoal jovem que escolheu, de certa forma, um caminho alternativo, independente, Sim. criador, porque compositor, né? De uma Sim. riqueza enorme, Sim. que mistura uma urbanidade com outras raízes, né? Total. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, me considero muito privilegiado e sortudo mesmo pela vida de conviver com essas artistas tão talentosas. Eu fico feliz que você tenha falado só de compositoras mulheres, Sim. porque eu também tenho companheiros, né, compositores homens, mas eu acho que Passapulso. Russo Passapulso, Curumim. Baiana System. Exatamente, essa turma toda. Mas muito legal que você deu vazão às compositoras mulheres, né? Anelisa Assunção, Ava Rocha, Tulipa Ruiz, Cel. São amigas e são artistas que eu admiro muito, exatamente por esse caráter inventivo que você citou, esse lugar de colocar a música brasileira num outro caminho, né? Assim, respeitando a nossa tradição né? Considerando tudo isso, mas apontando para uma nova direção, a partir das letras maravilhosas e dos discos inventivos. E é isso, eu sou um sortudo de colaborar com elas, assim, a gente já se conhece há muito tempo. A Nelis, por exemplo, é uma parceira que a gente produziu disco junto, a gente tem canção junto. Eu toco com ela desde 2016, então já é uma parceria de longo prazo. A Ava Rocha também era minha vizinha em São Paulo, assim que ela se mudou, então a gente se visitava muito, fazia música junto. A Cel também já fiz turnê. Tulipa é a minha amiga mais antiga de São Paulo, porque eu a conheci. Nós dois estávamos lançando o primeiro disco, ela lançando o Efêmera e eu lançando o Saulo Duarte a Unidade. E ela participa do meu disco, participou de meus shows, eu já toquei com ela, participei dos shows dela. E é isso, são artistas maravilhosas. Eu me sinto muito atravessado pela obra delas, assim, muito influenciado. E contribuo também com um pouquinho ali no trabalho delas. E é uma troca muito rica, né? Acho que a música brasileira está vivendo um momento maravilhoso, maravilhoso mesmo, assim, de muitos artistas despontando
com suas carreiras sólidas, com suas propostas identitárias muito sólidas, né? Muito bem definidas. E a gente só tem a ganhar com isso, né? Eu queria saber o que que te inspira, quais são tuas referências quando você escreve, quando você cria, afinal de contas, o ato de compor, ele é mais complexo, né, do que Sim, é. sim, é. O que que você gosta de ler, de ver, de assistir, de sentir, de Legal, legal. é. Na verdade, aquilo que eu tava te falando, assim, eu tenho como um norte, assim, essa coisa da. Porque acaba que tem a ver com a minha história. A cultura gypsy, a cultura cigana, essa coisa do nomadismo, né, deles transitarem por vários lugares, tem a ver um pouco com a minha história, porque eu sou de Belém do Pará, mas eu morei em Fortaleza, hoje eu moro há 15 anos em São Paulo, constantemente viajando aqui pra Europa, e enfim, minha família é de vários lugares. Então eu tenho um fascínio por isso, assim, por essa coisa dos povos que transitam. Então, existe um filme, por exemplo, que é uma das grandes inspirações da minha vida, que se chama Lachodrome, que é de um francês, inclusive, o diretor, chama Daniel Gatliff, e ele enfim, cigano também, e ele narra nesse filme todo o tratado geográfico mesmo, de onde nasce, na Índia, e aí passando pelo leste europeu, passa pela França, vai desaguar na Espanha. E aí, assim, Interessante. a minha impressão é que se existisse um Lachodrome parte 2 seria depois da expulsão dos mouros da Península Ibérica, onde Aham. alguns atravessaram o oceano e foram para o Brasil, né? Uhum. Quando você pega, por exemplo, a escala do forró, isso é super cigano, isso é super mouro, né? Aham, Quando você pega a aham, voz do Fagner, por exemplo, aquele canto chorado, aquela aham, coisa emocionada e aquele melisma, aham, tudo isso é também assim uma herança moura, né, que a gente tem. aham, uhum. E eu me aproprio disso bastante, assim. E aí, claro, indo para Belém do Pará, minha pesquisa vai muito para Belém, porque, enfim, é onde eu nasci e eu sou fascinado pela cultura de Belém do Pará. Então, eu tenho um disco, dois discos antes desse, um disco chamado Quente, que inclusive foi o disco que a gente ganhou o prêmio da música brasileira. E é um disco todo destinado à cultura de Belém do Pará. Então eu brinco com lendas, né? Existem algumas lendas de lá, eu gosto de escrever isso. Eu sou fascinado pelo Brasil, sou fascinado por essas histórias. Então eu acho que a história do povo em si, as pessoas, conversar com você aqui, a gente trocar uma ideia, você me contar, a gente estava conversando, que você é de BH e que eu tenho família, isso tudo me inspira, sabe? Eu gosto muito, assim, enfim. E depois de Paris, você vai para algum lugar? Você continua a turnê europeia? Como é que está previsto aí para a gente Isso, eu saber? tô indo para Portugal, eu fiz Londres, Aham. aí fiz agora Barcelona, aí faço hoje Paris, e daqui a uma semana eu vou fazer alguns shows em Portugal. Vou fazer algumas cidades, vou fazer Lisboa, vou fazer Coimbra, vou fazer Porto, e acho que é isso, essas três. E depois eu vou para Itália. A Itália eu vou fazer uma turnê no sul da Itália, vou fazer uns 6 shows em 7 dias, 8 É a dias. tua primeira grande turnê europeia? De certa forma é. A gente fez uma turnê para lançar para promover o Avante Delírio, mas foi uma turnê onde a gente tocou na Rússia, em Madrid e na Inglaterra. Uhum. Então realmente agora é uma turnê maior, onde eu vou passar mais tempo também. Eu só volto pro Brasil no começo de setembro, final de agosto. Vou gravar também em Portugal com alguns parceiros. Então realmente é o maior período que eu tô passando aqui na Europa, né? De fato. Muito obrigada, Saulo, por sua participação de hoje no RF Convida. E volte sempre. Ô, querida, obrigado também. Obrigado, foi um prazer conversar contigo.